Grande Joel, seja bem-vindo, amigo. Olá, boa tarde a todos, boa noite a todos. Joel, antes de você fazer a sua pergunta, cara, eu achei assim um barato, mas de verdade mesmo, curti muito te ver na torcida por Portugal, junto com o Rui da Cruz, com o Carlos Simões, vocês vibrando, bandeira, o cachecol e pulando lá. São coisas, às vezes, no esporte, assim, né? Imagino que a saída do Benfica, depois de muitos anos, como foi minha saída de Carlos Barbosa, qualquer outra equipe, né? A gente tem aquele misto de sentimentos, será o que vai acontecer, as indefinições sobre o futuro como treinador, mas por outro lado te proporcionou isso também, né? Não estou querendo comparar, perder o emprego foi bom, ou não é esse caso, mas as oportunidades que às vezes surgem, né? Eu tenho te visto curtir muito tua família, é, não sei se é uma filha só, duas, enfim, mas esse momento de vocês na torcida lá, eu achei muito bacana e muito legal. Sim, a verdade é que, mas antes de fazer uma consideração em relação a esse teu comentário, quero, em primeiro lugar, dar os parabéns pelo evento. É a segunda vez. Eu tive a honra e o privilégio de participar no primeiro como palestrante. Agora, como convidado para uma tarde destas absolutamente fantástica, nós estamos aqui perante 3 medalhados de campeonatos do mundo, e isso é um nível extremamente elevado, e vê-se também pela conversa que o nível é elevado também fora da quadra. E, portanto, obrigado pelo convite, Harrison. É sempre um prazer estar também na presença do Sérgio. Não é só na moderação que é extraordinário, é em todas as considerações que tem. E depois estar na presença do meu amigo campeão do mundo, Bruno Travassos. Sempre muito especial. Do Marquinhos igualmente, que também sou fã do trabalho e tive a oportunidade durante a semana de lhe mandar uma mensagem. Deixei esperar algum tempo, mas ainda não está recuperado, ele próprio já o confirmou, ainda não está recuperado. E o Marcos Chorato, que mais uma vez, apesar de ter chegado mais tarde, nota-se perfeitamente o upgrade que faz e que fez na seleção da Sérvia, e isso prova e demonstra a qualidade do seu trabalho, e os meus parabéns também para você. Em relação a esse comentário, Harrison, é verdade. Assim que a FIFA deliberou que o Campeonato do Mundo seria à porta aberta, eu não pensei duas vezes e só precisava de alguém que me acompanhasse à Lituânia, porque eu disse, não, eu vou, se aquilo eu vou, alguém tem que me acompanhar. Eu, a partir do momento que tive alguém, depois apareceram 3, 4, 5, 6, 7, e foi inesquecível. Nós comprámos as viagens e os bilhetes sem pensar no cruzamento e nos resultados. Agora imaginem o que é viver aquela competição do lado de fora como apaixonado e como adepto, mas com a seleção portuguesa dentro da quadra. Isso não tem como. E eu não tenho dúvidas que para a seleção portuguesa e para o Bruno, aquelas semanas foram inesquecíveis, mas para nós e para mim também, do ponto de vista de fora, foi e será inesquecível para sempre a semana e o 3 de outubro de 2021, que Portugal é campeão do mundo. E foi de facto uma oportunidade que eu não podia perder ou desperdiçar, agora que tenho tempo para aproveitar estes momentos. E, portanto, tive que aproveitar e estou muito feliz por ter estado presente, mas muito mais feliz ainda porque essa presença levou a que Portugal fosse campeão do mundo. Eu não sabia que era assim um torcedor tão um bocadinho eu não sabia não, mas afinal eu depois vi umas imagens e disse, meu Deus, o que é isto? Mas pronto, ok, foi a emoção do momento. No banco é diferente, mas na bancada, meu Deus. Mas ok, está tudo bem de saúde e o coração aguentou, e aqui estamos. Obrigado mais uma vez. Joel, confesso que eu fiquei com inveja. Gostaria de estar lá, obviamente, com o Brasil na final, mas na tua posição de torcedor enlouquecido lá, enrolado em bandeira, gritando, pulando. Eu achei um barato. Foi legal, parabéns a todos vocês. O grupo de vocês aí foi muito bacana. E vamos à tua pergunta aí, Joel. Fica à vontade. Sim, vamos então. Eu tenho uma questão que vai direcionada aos 3, ok? Então é o seguinte, tendo em conta 3 momentos que eu gostaria que vocês equacionassem, que considerassem 3 momentos. O primeiro, a preparação que foi feita para o Mundial. Segundo momento, durante o Mundial. E terceiro momento,
após o Mundial, nos dias de hoje, passados 15 dias, qual é que é a vossa opinião em relação ao fator de rendimento mais importante em cada um desses momentos? Se foi o técnico, se foi o tático, se foi o físico, o emocional, o estratégico, a gestão de expectativas em relação à gestão do resultado. Ou seja, na preparação para o Mundial, qual foi o fator de rendimento que vocês atribuíram maior importância? Depois, durante o Mundial, qual foi o fator de rendimento que vocês sentiram que foi mais importante? E agora, passados 15 dias do fim do Mundial, qual consideram que foi o fator de rendimento mais importante e que ajudou ou atrapalhou o resultado? Joel, muito obrigado pela pergunta muito inteligente, né? Como é de costume da sua pessoa. Muito obrigado pela presença também. Eu vou passar... Marcos, por favor, pode abrir para a gente, Marcos? Vou deixar para o Marquinhos. Tá, Marquinhos, tá ok. Quer que o Marquinhos comece? É justo, é justo. Pode ser. Marquinhos, por favor, então. Desculpa, viu, Marquinhos? Eu tô pegando carona na conversa deles, né? Joel, prazer te ver. Também acompanhei a caminhada de vocês lá. E me parece que na arquibancada é melhor, né? Tem coisas melhores, tem coisas melhores. Então, assim, se nós, quando não estivermos lá no banco, estivermos na arquibancada, não podemos reclamar, porque dá para desfrutar também, né? Bom, separando a tua pergunta aqui também, eu vou ser bem analítico na minha resposta aqui. Eu acho que na preparação, em função da preparação que nós tivemos, né, e de alguns problemas que a gente teve na nossa preparação, eu acho que foi fundamental a questão estratégico-emocional. Eu acho que isso foi fundamental. A gente teve que superar algumas dificuldades, a gente teve que realinhar muitas das coisas que nós tínhamos planejado. Vejam bem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós chegamos para a preparação no Mundial com um planejamento já de um bom tempo, já estruturado, das sessões de treinamento, o que nós iríamos desenvolver, de que forma nós iríamos desenvolver. Chegando na preparação, em função de alguns problemas que tivemos, nós tivemos que rasgar literalmente esse planejamento, realinhar quase tudo que a gente tinha feito. E aí eu acho que a estratégia foi acertada, a forma com que a gente olhou para o problema e resolveu o problema e redirecionou a seleção de novo para um caminho foi fundamental. Então eu acho que a questão estratégica, ela foi preponderante nesse momento, e o emocional, porque a gente teve que superar não só a nível de atletas, jogadores ali que estavam no processo ponta, né, mas de todos nós da comissão técnica, né, porque a gente sentiu uma certa frustração em modificar um caminho, né, que a gente tinha traçado. Durante o Mundial, a gente viveu uma sensação que eu acho que ela é do atleta de maneira geral, mas eu acho que a nossa cultura brasileira, ela nos pressiona um pouco mais, né? Nós, brasileiros, a gente está sempre muito preocupado com o rendimento individual, né? Com o que cada um está fazendo. Então, a gente, inevitavelmente, às vezes até de forma inconsciente, a gente cria parâmetros individuais e, às vezes, esses parâmetros individuais, eles acabam sobrepondo até o interesse coletivo. Então, é aquele negócio, eu fui bem, eu não fui bem, parece que a vitória ou o resultado, ele não tem tanta importância porque eu não fui bem. E nós vivemos isso dentro do Mundial, um momento onde a gente sentiu que aqueles problemas da preparação, eles ainda estavam presentes, existiam ainda resíduos desse trabalho de preparação dentro da competição, que daí é o momento onde tudo está muito mais acelerado, tudo está muito mais potencializado. E aí eu acho que foi fundamental a questão da estrutura tática que a gente tinha pensado, né? Uma estrutura baseada muito na parte coletiva, independente de quem iria estar ali fazendo aquela função naquele momento, independente do rendimento individual, cumprir uma tarefa que estava pré-estabelecida, cumprir uma meta que estava pré-estabelecida.
e a gente conseguiu, acho que, focar muito nisso, e isso nos ajudou a chegar até a semifinal. Quando a gente chega na semifinal e joga aquele jogo com a Argentina, que na minha opinião, né, foi um jogo muito, muito bom, a seleção brasileira fez um jogo para a final, não venceu e não foi a final. Eu digo para vocês que foi o momento mais difícil, porque aí potencializou ainda mais todos os problemas, a convivência de 52 dias juntos, né, que não é fácil você administrar. Aquilo tudo veio assim, como uma avalanche sobre as nossas cabeças, né? Não é uma responsabilidade só minha, mas a responsabilidade do treinador é muito grande em relação a isso. Quando chega, o peso é maior na cabeça da gente, que é treinador, né? E aí saber para que caminho nós iríamos tomar, né? Qual seria o rumo, porque recuperar toda a parte emocional da frustração de não ir à final para jogar um terceiro e quarto, que culturalmente também não é no nosso país algo que se cativa muito, né? Foi uma missão assim muito complicada, e nós vencemos uma final. A terceiro e quarto para nós foi uma final, porque nós tivemos que superar todas essas questões e chegar ali no terceiro e quarto e ir ao pódio, né? Então isso foi muito complicado. E o pós, que na minha visão ainda está sendo, né? Porque ontem que eu consegui fechar todos os relatórios, né? Todos os departamentos me enviaram os relatórios, aí eu fui fazer uma análise qualitativa de tudo, e ontem passeando, né? Durante essa semana passeando sobre tudo o que aconteceu lá, revendo inclusive alguns lances, revendo alguns jogos, uma análise fria, assim, eu só posso te dizer assim que de novo, nós superamos uma questão muito forte. Então, para mim, o emocional, eu acho que ele caminhou início, meio e fim, porque foi muito complicado. Nós tínhamos a pressão de ser uma seleção brasileira, nós tínhamos uma pressão nas nossas costas das 5 estrelas que a gente carrega, ao mesmo tempo a gente tinha uma pressão pela eliminação precoce de 2016, que veio para a conta também, porque vai vindo para a tua conta, né? Essa pressão de, né, não pode frustrar de novo o povo. Depois nós fizemos um trabalho muito legal de bastidores, que fez com que a repercussão em mídias sociais, em televisão, nós precisávamos disso, nós fizemos isso, que foi muito legal no Brasil. Também é uma massa que está ali, né, pronta ou para te jogar para cima ou para te sufocar. E felizmente, né, sendo repetitivo a pergunta que eu já respondi, a gente conseguiu resgatar alguns valores na nossa seleção. Eu acho que isso foi primordial. Então, a parte emocional Joel, foi a parte mais importante. Obrigado, Marquinhos. Bruno, por favor. Bom, antes de mais, Joel, boa noite. Obrigado pela questão, mas sobretudo também pelas tuas palavras e pelo apoio que deste sempre enquanto estivemos lá, mas sobretudo pela partilha que fomos fazendo ao longo destes anos, enquanto treinadores, enquanto amigos. Em relação à questão, é uma questão que estava aqui para estarmos muitas horas a conversar, mas sobretudo eu dividindo nestes 3 momentos, o último ainda não consigo responder. Eu acho que o último vamos responder quando nos juntarmos novamente, não é? Mas as respostas a isso já estão a sendo dadas por cada um dos jogadores nos clubes em que eles estão a jogar, e esse parece-me que é olhar para eles enquanto jogadores de seleção e os jogadores que estão agora nos clubes. Acho que essa é uma questão interessante, e acho que grande parte deles já está com os pés bem assentes na terra, já estão a jogar, já estão focados naquilo que querem. Agora é percebermos que envolvência social é que isto pode ter e como é que eles vão utilizar isto a favor deles e dos seus próprios clubes. Em termos da preparação do pré e o durante, quando eles chegam não há problema nenhum, está tudo satisfeito, toda a gente quer começar, não é? E, portanto, tudo é importante, mas não há problemas. E durante aqueles primeiros momentos, eu penso que quer o físico, quer o técnico, quer o tático,
mas também a dimensão social da equipa são extremamente importantes. Ao fim e ao cabo, qual é que é a identidade daquilo que vamos fazer? E quais são os objetivos? O que é que estamos todos aqui a fazer? E alinhar todos esses processos parece-me fundamental. Perceber que vamos passar momentos difíceis nesta fase de preparação da pré-época, digamos assim, foi aquilo que nós tivemos, 4 semanas de preparação, e o que é que esses momentos difíceis nos vão dar depois durante os próximos 7 jogos. E aquilo que me parece que foi muito bem conseguido nesta preparação e que ajudou neste processo de criar identidade, de criar uma percepção de quais são os objetivos, mas também das dificuldades, foi para além da programação em termos de unidades de treino, com quem é que vamos jogar nesta fase de pré-época. O que é que nós queremos em cada um dos jogos desta pré-época, sabendo que independentemente do resultado que vamos ter com estas equipas, estamos num processo. E este processo lá à frente é que vai ter resultados. E, portanto, acho que este aspecto da identidade que estamos a criar é fundamental. E dos objetivos, aliando todos os fatores que referiste, porque todos eles vão contribuir para aquilo que pretendemos. Depois vejo muito mais a gestão das expectativas e a dimensão estratégica em função de cada um dos jogos. Portanto, que gestão de expectativas é que temos? Há um jogador que vai jogar mais, vai jogar menos, vai ter um jogo melhor, vai ter um jogo pior. Acreditamos todos naquele que é o objetivo que definimos anteriormente. Conseguimos manter alinhadas as expectativas em função das várias oscilações que vamos tendo. E depois, neste processo, algo que o Marquinhos Xavier já referiu, foram 58 dias que tivemos juntos, 58 dias a viver uns para os outros, longe da família, e com esta necessidade de mantermos alinhados todos estes fatores sociais, individuais, de rendimento, de dimensão psicológica. Houve momentos, claro que mais difíceis, momentos bons, mas sobretudo nestes momentos difíceis e nestes momentos bons, que expectativas é que mantemos? E depois aquela, tal como o Jorge Brás manteve bem vincado, que processo, acreditamos neste processo, conseguimos manter as nossas expectativas todas alinhadas para aquilo que pretendemos, estrategicamente conseguimos manter-nos alinhados para aquilo que pretendemos dentro da identidade que construímos. Portanto, acho que foi esta a lógica de percurso que conseguimos levar até ao final. Perfeito, obrigado, Bruno. Soato. Bom, boa noite, Joel. Prazer falar contigo. Eu tenho certeza que tu tem uma participação nesse título mundial de Portugal, pelo trabalho que desenvolveu no Benfica, a qual eu sempre admirei muito. Então, parabéns para ti também, por fazer parte, na minha opinião, desse processo. Como eu falei, eu cheguei muito tarde e, assim, eu fui o treinador que dei os treinos, mas não tive decisão durante os jogos. Eu já sabia disso, como eu fui como assistente. E como diz o Mick, um treinador espanhol, o futsal, eles são 3 jogos dentro de um, né? O 4x4 normal, o goleiro linha e a bola parada. A gente tentou ali em 12 dias tentar fazer um pouco de tudo, mas tentando me adaptar à cultura sérvia, onde eu vi que eles estavam dando muito mais prioridade à questão física. Eles estavam preocupados, para serem competitivos, tinham que estar bem fisicamente. Inclusive teve um teste seletivo lá, físico, para determinar quem iria, quem não iria para o Mundial, e eu vi os jogadores preocupados com isso. Mas eu tentei, nesse pouco tempo, ter mais ou menos essas 3 situações definidas, e durante o campeonato, a gente esteve no grupo da morte com Irã e Argentina, né? Conseguiu fazer jogos competitivos, já contra o Brasil, fomos competitivos em 2 amistosos, tentando ser completo nesse pouco tempo de trabalho. Mas não é fácil, porque os meninos lá não têm a condição de trabalho que merecem, né? Então, a gente tentou adaptar de acordo com o adversário, mas, como eu falei, eu não tomava decisão durante os jogos, eles me consultavam alguma outra coisa, eu respeitava isso, porque eu fui como ajudante. Mas, depois disso, tudo que eu fico é o orgulho desses meninos, de eles renderem o nível que eles renderam com tão pouco tempo de preparação. Isso demonstra a qualidade deles e assim, eu fiquei muito feliz pela resposta que eles deram em relação ao meu trabalho. Eles acreditaram bastante, então eu fico muito orgulhoso, né? Mas eu acho que hoje o futsal é isso, a gente tem que, desses 3 aspectos aí, ter mais ou menos tudo alinhado, e depois, afinal, quem faz a diferença são os jogadores, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente tenta ajudá-los
e o que eu vejo que no final são os jogadores, mas como a gente vem falando aqui de processo e de ciclo de trabalho, eu entendo perfeitamente o Marquinhos, o emocional no Brasil ele é muito forte, ele pesa muito, a gente tem muitos treinadores, né, Marquinhos, em todos os lugares, tem treinador o tempo todo, que sabe de tudo que acontece, e não entende o que acontece realmente lá dentro, não sabe as dificuldades que acontecem. Então, cada seleção tem a sua dificuldade, e eu acredito que Portugal é um exemplo e demonstrou sendo campeão do mundo. Sorato, obrigado pelos seus apontamentos aí. Sorato, você tem compromisso com eles ou já encerrou? Eu sei que você está em outro país agora, mas para o próximo ciclo você vai acompanhar a seleção da Sérvia ou não? Era um contrato específico para esse Mundial? Específico e não pode dar continuidade porque a Federação da Sérvia está parecida à brasileira de futebol, estão com problema com o presidente, até dezembro eles vão ter eleições, então agora eu estou trabalhando nos Emirados aqui, voltei a trabalhar no Clube dos Emirados, por enquanto vou ficar por aqui quietinho e só aprendendo com o pessoal aí, os moços do futsal aí. Perfeito, obrigado. Joel, mais alguma consideração para os nossos convidados aí? Nada mais a acrescentar. Da minha parte, mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho, parabéns pela moderação, Sérgio, e pelo trabalho todo que desenvolves em prol do futsal, e mais uma vez, Harrison, obrigado pelo convite e muitos parabéns por estas iniciativas, que se mantenham, que perdurem e que continuem a nos levar a partilhar, porque realmente isto é que é importante. Muito obrigado a todos, um grande abraço a todos, saúde e sucessos. Nós é que agradecemos, Joel. Professor Harrison, com a palavra. Não, só agradecer mais uma vez o Joel e principalmente por ter a sua amizade. Esse, para mim, é o mais importante, além dos aspectos profissionais. Muito obrigado.